Bom dia, Bom dia. hoje é dia 7 de janeiro de 2023 e estamos novamente com vocês e com os bons amigos espirituais nessa live dominical, né, conversando com o mestre em simples palavras, diante ainda da nossa imperfeição, mas buscando fazer o que seja melhor para a gente progredir enquanto espírito, não é verdade? Já estamos no segundo domingo do ano, né? 7 de janeiro, aniversário da minha mãe. Feliz aniversário, mãezinha. Sogrinha. E é sempre um prazer e uma honra, né? Estarmos aqui juntos, tentando encontrar esse caminho de esclarecimento na nossa vida espiritual aqui na Terra, né? É verdade. E essa conversa que a gente tem é uma conversa que nos ajuda a pensar, né, a traduzir, né, tudo que o nosso mestre vem nos ensinado há tantos anos, né, há milênios, e numa conversa mais informal a gente tem uma habilidade de poder E a entender. gente também avalia muito como é que a gente coloca esses ensinamentos na vida prática, É né? verdade. Porque não é uma conversa distante de 2000 anos atrás, não é uma mensagem distante de Jesus para nós, é uma mensagem que ela é viva, no sentido de que ela pode ser empregada assim que a gente sai de casa, no nosso dia a dia, e é essa reflexão que a gente faz durante toda a semana, né, buscando entender o que a gente não está fazendo dessa mensagem, desse ensinamento, e o que a gente pode começar a fazer. E normalmente são pequenas mudanças na nossa vida que começam a refletir esse ensinamento do Mestre Jesus e, consequentemente, a gente consegue ter uma vida com muito mais qualidade espiritual e, Isso. consequentemente, qualidade material, que vai ser muito tema hoje da nossa conversa, né? Mudanças, mudanças pequenas, né, que fazem a grande diferença na nossa vida, né? Isso é verdade. A mudanças nos nossos hábitos, não é? De encontrar um momento para você, de encontrar um momento de meditar, de ir para dentro, de se conectar, é um hábito, é uma mudança que a gente pode fazer que é tão sutil e tão mínima, né? Que faz uma grande diferença. É um hábito de fazer o evangelho no lar, por exemplo, né, semanalmente, no mesmo horário, né, num dia pré-programado, é um outro hábito que faz uma transformação enorme, É né, não verdade. só para nossa para o nosso bem, mas para o bem de todos que estão à nossa volta, para o bem do nosso lar, não é? Porque a gente está, toda vez que a gente faz o evangelho no lar e a gente pensa sobre os ensinamentos, a gente não está sozinho, né? A gente tem uma egrégora junto com a gente, né? Contribuindo. E essa luz toda vem para sua casa, né? E toda essa mudança que se propõe no planeta, ela começa dentro de cada um, na casa de cada um, né? Sendo essa casa tanto a casa material como a casa do coração. Então, essa proposta da gente fazer essa reflexão semanal e, de novo, né, escolhendo um determinado, sempre o mesmo horário do dia, que possa o outro lado se programar também nesse auxílio, nesse tempo que ele tem conosco, de poder nos acompanhar e nos intuir nessas palavras. Fazer uma Vamos oração. começar com uma oração? Vamos. Então vamos lá. Pai nosso que Estás estais no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome, nome, venha venha a a nós nós o o vosso vosso reino, reino, seja seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje, hoje, perdoai perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E Não não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo todo mal. mal, que assim Que assim seja. seja. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graças, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendito Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Jesus, Jesus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nosso nosso desenlace. desenlace, Que que assim assim seja. seja. Bom,
Hoje nós estamos seguindo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai falar agora sobre o capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, antes da gente falar, a gente quer explicar o que é Mamon, né? Naquela época, existia esse Deus que era relacionado ao dinheiro e à riqueza, né? E o simbolismo aqui é o servir a Deus e servir a esse dinheiro, a, a, a essa riqueza, que a gente escolheu 2 trechos do capítulo para a gente poder fazer uma reflexão. O primeiro trecho é a parábola dos talentos, né? Talentos eram um tipo de moeda da época, e a parábola de Jesus colocou que esse senhor saiu para viajar e deu a 3 servos um número diferente de talentos, né? 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. E quando ele voltou, o que tinha 5 dobrou por 5, então recebeu mais 5, um total de 10, outro que tinha 3, dobrou também, e o que tinha 1, com muito medo daquele senhor, ele enterrou os talentos, né? E aí o mestre, o senhor, ao fazer as contas, aquele que ele tinha dado e tinha dobrado os 2, ele deu mais, e daquele que ele tinha dado apenas 1, ele tirou e falou: servo mau, né? Eu lhe confiei 1 talento, você poderia ter utilizado para que ele se multiplicasse e tal. Então, e aí a gente coloca essa parábola no contexto da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Encarando o talento, toda aquela possibilidade que nós temos de auxiliar o crescimento de uma forma ou de outra ao próximo, né? Então esse talento ele pode ser tanto um talento de você fazer um conhecimento, então um professor que quando ele passa esse ensinamento, ele passa com muito mais compromisso de fazer o outro crescer. Se nós temos um conhecimento, se nós temos a simples capacidade de sorrir como sendo uma capacidade nossa, que a gente expanda esse talento a muitos outros, não só aquele que nós gostamos, né? Muitas pessoas gostam de receber um sorriso. E se é esse o talento que a gente tem, façamos isso, né? Se alguém sabe cozinhar, ou se alguém no trabalho é muito habilidoso em alguma tarefa, porque ele não olha o irmão que está do lado e diz: eu também quero que você faça tão bem quanto eu faço. Então a gente tem muitas oportunidades de dar quando a gente tem um conhecimento, mínimo que seja. Até nosso conhecimento da vida, né? Antigamente se tinha um valor muito maior aos anciões, né? As pessoas mais velhas da vila, da cidade, de uma comunidade, porque eles tinham passado por muitas coisas. E ele tem muitas coisas, muitos talentos, porque a vida lhe trouxe muitos talentos nos ensinamentos. Então se chegava muito aos anciões da aldeia, da vila ou da comunidade por pedir conselhos. Uma parte muito significativa de hoje nós estarmos numa sociedade que enfrenta desafios muito grandes é que a gente não buscou naqueles que têm determinados talentos. Quem não conhece um bom amigo, que ele sempre numa hora difícil ele consegue ter uma palavra mais equilibrada, né? Então você naturalmente chega a esse amigo para dizer: olha, eu estou passando por um momento e eu sei que você sempre tem uma palavra mais equilibrada. E aquele amigo que tem aquele talento, ele sabe que ao ter aquele talento, que é uma história de vida em que ele conseguiu um equilíbrio, ele sabe que muitas vezes ele vai ser solicitado. E é nessa hora que esse talento ele se multiplica, e é essa, no nosso entendimento. E tem um paralelo muito interessante que me chama a atenção, né? Que essa parábola que você trouxe, né? Que está aqui no nosso evangelho, ele tem uma reflexão muito, na minha concepção, muito direta, né? Quando o Senhor, né, dá esses talentos, que são essas moedas, né? O que você faz com isso, né? Essas moedas, essa relíquia, né, que você tem, essa preciosidade que você tem na sua mão, você vai esconder, guardar para você,
egoisticamente, ou você vai fazer com que essas moedas, esses talentos que eram chamados, se multipliquem de uma forma que seja benefício para todos, como você mesmo está falando, né? Uhum. Então existe um paradigma em que o dinheiro ou os talentos, né? Que o dinheiro ele não é bom, não é? Que não pode ser relacionado com a caridade, por exemplo, que não Uhum. pode ser relacionado com algo positivo para você, quando você realmente está fazendo um bom uso daquele, daquela, né, Talento e da daquele riqueza. energia, né? Você também está podendo proporcionar aos outros indiretamente algo de positivo, não é? É Faz verdade. sentido? Com certeza. E isso a gente vai abordar na próxima passagem, né? Que diz aqui também nesse mesmo capítulo. Sem dúvida, a riqueza, sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Né? E é incrível que o quanto tem-se aquela percepção de que a riqueza é uma prova muito mais fácil do que a miséria, mas a riqueza ela traz consigo uma série de seduções e que a gente vê num exemplo muito claro, ainda mais agora que a gente está no final do ano, que no Brasil se falou muito na cena da virada, na loteria da virada, e se já viu dezenas de exemplos onde a pessoa recebe a riqueza de uma forma desequilibrada, que é quando ela recebe um prêmio não proporcional ao esforço que ela fez, e quanto essas pessoas elas desestruturam de uma forma imensa a vida delas. Né? Então, quando ela recebe essa desproporcionalidade de recursos, ela não sabe usar, toda uma série de desequilíbrios começa na vida. Ela não sabe mais quem são os amigos reais, ela começa a ter medos, e no final muitos deles chegam a perder tudo. Muito diferente de que quando alguém tem uma situação de iluminação, vamos dizer, quantas pessoas a gente não conhece que quase quando tiveram uma doença muito difícil, quando tiveram uma situação muito difícil da vida e elas tiveram uma consciência mais iluminada, dali por diante tudo melhorou na vida dela. Quantas vezes eu vejo alguém testemunhando quando eu passei por isso, ou quando eu li tal informação, ou quando eu tive tal experiência, essa experiência espiritual a engrandeceu e dali para frente a engrandeceu cada vez mais. O que é o contrário dessa situação financeira desproporcional, sem responsabilidade. E o que a gente quer colocar hoje é que essa abundância financeira, ela não é o risco, ela não é o problema em si. Existe aqui uma passagem, e aí depois a gente vai refletir na nossa conversa, que fala o seguinte: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. E eu sempre coloco o simples exemplo da faca. A faca ela é um objeto neutro. Ela não é boa, ela não é má. Mas ela, na mão de um cirurgião, né, ela produz cura. Na mão de um açougueiro, ela provê o corte da carne. Na mão de alguém em desequilíbrio, ela pode causar muitos problemas. Uhum. A riqueza também é exatamente a mesma situação. Ela em si não é o problema. A pessoa querer ter uma vida material abundante não é o problema. O grande desafio é o equilíbrio que se chega e que se descobre. O que para mim é o suficiente. O suficiente, de novo, ele pode ter diversas gradações, e o convite é refletir, dizer o que é o suficiente para mim,
porque aí você tem que trabalhar o ego, você tira o ego, né? E o exemplo clássico é o carro X, e o carro XX, e o XXX, que ele, na verdade, ele tem a mesma função e utilidade, mas entra o ego, porque eu preciso estar me mostrando, eu preciso projetar naquele objeto e como eu tenho as minhas limitações e não trabalho internamente as minhas limitações, eu trabalho externamente comprando o modelo XXX. Então, o bem em si, a abundância em si não é o problema. Na verdade, ela é um excelente instrumento de poder distribuir essa dignidade a muitas pessoas. Um senhor, né, a gente colocou na reflexão nessa semana, a gente coloca duas pessoas que têm uma empresa, cada uma com 1.000 funcionários. Uma que é consciente do seu, da sua, seu instrumento, do seu talento na mão, ela pode dizer o que eu posso fazer a mais pelos meus empregados? Como eu posso dignificá-los mais? Um salário melhor, talvez um fundo em que seus filhos possam ser auxiliados na educação, eu possa criar um ambiente de trabalho com muito respeito. Então, ele tendo o direito dele de trazer para si o que seja o necessário dentro, de novo, dessa reflexão equilibrada do que é o necessário e trazer aos outros todo o benefício. Ao contrário daquele outro que diz eu só estou conectado com Mamon, né, com Deus do dinheiro, eu quero pagar o mínimo possível. Onde eu tiver um fornecedor, eu quero que aquele fornecedor me pague o menor valor possível. Não importando que aquele fornecedor ele faz emprego de escravos, de crianças, não importa. Agora, aquele senhor que ele se importa em tudo, ele presta atenção em tudo, ele diz, eu vou comprar, mas eu quero saber como é que você produz. Eu quero saber se você está empregando crianças para poder baratear o meu custo, porque eu estou pagando menos. E isso é um convite a vocês. Quando vocês façam o seu consumo consciente, vocês entendam por que você está pagando menos. Você não está pagando menos na ponta da gôndola sem que ali te gere uma responsabilidade. Se você sabe que aquela empresa aí já conheceu e diz por que esse produto que eu compro é tão mais barato que o outro produto? E na sua expansão de consciência diz, deixa eu entender. E aí você entende que aquele outro produto que lhe é mais barato, ele gera meios de diminuir o preço por razões de trabalho indigno, de uma série de coisas. Isso. Eu acho que também, e a gente está falando, né, de tudo isso, está resumindo o ponto mais importante, que é o equilíbrio, né? A abundância, eu falo muito para os meus alunos, a abundância, ela está sendo expressa pela natureza. Se você olha na sua natureza em volta, você não tem, né, você não tem como discutir contra isso, né? A abundância está em todo lugar na natureza. Beleza e abundância, né? Você não tem um tipo de flor, você tem milhares de tipos de flor. Isso. Você não tem um tipo de planta, você tem milhares de tipos de planta, né? Isso. Então a abundância vem de Deus, né? Nós todos somos reflexo desse Deus, né? Desse Deus maior, desse Criador que só quer que a gente seja abundante também, como as flores, como as árvores, como tudo na vida, né? Mas existe esse paradigma, né? Existe essa crença limitante que foi instalada, né, nos nossos ancestrais lá. Isso vem de histórias. Dinheiro é sujo, dinheiro faz mal, só quem, né, só quem tem dinheiro é quem é desonesto, né? Uhum. Tudo isso são crenças. E a gente estava ouvindo essa semana, né? Uma pessoa falando, ele é da Federação Espírita André Luiz, e ele estava fazendo esse comentário, né, a respeito justamente desse nosso tema, que como foi surpreendente para eles perceberem que no movimento dessa federação
em, em, é, em trazer o conhecimento e trazer também a compreensão da Prosperidade. prosperidade, o quanto eles foram criticados, o quanto que, né, a lotação foi muito aquém do esperado, e quanto que os cristãos, né, os espíritas, criticavam, dizendo: peraí, mas você está falando de abundância, de dinheiro, você está... Isso é uma coisa ruim, né? É. Nós temos que prezar a pobreza, o sacrifício. Madre Teresa, olha a Madre Teresa, olha o Chico Xavier, viveram na humildade, viveram, né, escolheram esse caminho. Mas eles fizeram tanto por conta da abundância de outros, não é? Eles puderam ajudar. Eles geraram milhões. Só que para eles, a opção deles, livre escolha, disseram: eu não quero nada para mim, porque eles já encontravam tudo que eles precisavam. Mas em vez de tomarem a lição dele pelo lado de dizer essa abundância gerou todos aqueles auxílios possíveis pela Madre Teresa em diversas partes do mundo, e do Chico Xavier com mais de 50 milhões de livros vendidos, em que ele pôde transferir aquela riqueza para onde foi necessário, tomam esse exemplo, que foi um exemplo pessoal. Cada um teve a opção. Ele disse: eu já estou num patamar que eu não preciso de nada. Ninguém vai querer dar saltos e dizer: não, eu vou me livrar de tudo. Porque se aquele empresário que estiver hoje ouvindo essa palestra dizer: eu vou deixar tudo, eu vou vender tudo e vou dar aos pobres e vou seguir, ele não compreendeu, ele não teve equilíbrio, porque ele tem um talento de administrar, ele teve o talento de criar uma empresa que gerou lucros, agora ele chega e diz: essa empresa eu vou passar adiante, vou pegar esse dinheiro, vou dar aos pobres, e daqui a pouco aquela empresa, muito provavelmente ela vai fechar, porque não teve o talento dele para administrar, pessoas perderam seu emprego, aquele dinheiro terminou naquele momento, quando acabou, e ele virou uma pessoa desprotegida financeiramente da sociedade. Então ele não atendeu a nenhum, desequilibradamente na ação dele, não atendeu a nada. Mas se ele continuasse com aquela empresa e ele tivesse aquela mentalidade de dizer: como é que eu remunero mais justamente? Como é que eu respeito? Como é que eu compro de quem produz? Então ele continuaria, perpetuaria pelo talento dele e pela introspecção dele, dizer: como é que eu faço melhor? Como é que eu pego essa mesma abundância e trabalho ela melhor? Então a mensagem aqui não é você se desfazer de tudo e seguir um líder ou uma ideia. Não, é você aprimorar o seu talento. Como é que eu faço melhor do meu talento? Como é que eu entro numa gôndola de supermercado e eu começo a olhar os produtos que eu estou escolhendo, entendendo que quando eu opto por uma coisa mais barata, eu posso estar optando e dando fluxo a um desrespeito ao nosso irmão. Então, se alguma coisa a gente puder fazer desse capítulo, é um consumo mais consciente. É um consumo que não só mexa menos com o planeta, em termos dos recursos, em termos do lixo, em termos e em termos também de como ele distribui essa riqueza. Essa riqueza que, mesmo que seja na compra de um pequeno objeto em um pequeno local. Então, a proposta hoje é a gente ter essa consciência de consumo. E eu acho que também a proposta, além disso, dessa consciência, é de fazer as pazes. Fazer as pazes com a abundância, né? Fazer as pazes com o fluxo do dinheiro. Tá tudo bem, deixar o fluxo acontecer, né? A gente estava falando até ontem, né, que como que é interessante a importância de ter essa leveza com o fluxo. Aí você está pensando: mas é muito fácil dizer que é para a gente comprar algo que seja mais caro, porque é para ter uma consciência social, uma consciência, mas eu não tenho dinheiro. Já começou por aí, não é? Quando você começa a deixar o fluxo fluir,
é, abundante da sua vida, você está dando espaço para essa inteligência divina permitir que isso vá se manifestando em você e na sua vida, não é? Muitas vezes, às vezes a gente tem até, falei ontem, a gente tem recursos no banco, né, para pagar as nossas contas de gás, luz, telefone, mas quem é que não espera até o último dia para pagar, né? Como que é isso? Isso é uma retenção, né? É um controle, é um medo É que um pode bloqueio ser no que alguma fluxo do coisa universo. aconteça antes, bloqueou, quebrou o É, fluxo. E é. quando você, né, eu tenho recurso, a conta chegou, foi um serviço que eu recebi, que foi para o meu benefício, que foi maravilhoso, eu tenho água, eu tenho luz em casa, que alegria de eu ter E aí você abre essa aquele abundância. fluxo e permite que o fluxo que viria para você através de um cliente, através do seu trabalho, ele deixa o fluxo ir. Quando Isso. você trava, é a parte da oração de né, Senhor, pecar, que eu perdoe assim como sou perdoado. E na verdade é um dizer, olha, o que eu faço para o universo entende que é esse o que eu quero do universo para mim. Então, quando eu bloqueio o pagamento, quando eu pago com má vontade, quando eu regateio, mas regateio não porque é por uma por um mau hábito de dizer vai ser escasso. O universo diz, eu também vou regatear o teu aumento de salário, eu vou regatear a abundância, então vamos fluir, vamos fluir. Isso, e fluir, e fluir de uma forma leve, consciente de que nós estamos vivendo, né, nessa experiência aqui na Terra para experienciar a abundância, para experienciar essa leveza, né, que Deus nos proporcionou e porque né, estamos carregando um legado, né, nas nossas costas de tantos e tantos e tantos e tantos anos atrás, né, nós temos agora a responsabilidade de trazer a consciência, de entender, né, é, o que Jesus queria dizer, aplicar na nossa vida, deixar o medo e se abrir para quem você realmente é, porque você é um divino, né? Você é um ser divino que tem acesso a tudo isso que está aí disponível. É Sem verdade. culpa, sem medo, sem julgamentos, né? Simplesmente se posicione como sendo, eu tenho também direito, né? É Eu verdade. também tenho direito. E nós vamos ficando por aqui, porque a gente está tentando manter em 20 minutos. Perdoe a nosso talento de falar, né? Então, e que a gente vai terminar aqui, Vamos né? terminando. Lembre sempre de ter o seu copinho de água, né? No final do seu estudo. Lembra que essa água ela foi vibrada, que a gente, né, recebeu uma egrégora de luz, de amor, e essa água está abençoada, e que todo esse pensamento, todo esse conhecimento se integre dentro das nossas células, né, que sejam seladas com essa medicina sagrada e que a gente possa fazer o melhor Que da assim nossa seja. vida, né? A gente agradece a todos os mestres, agradecemos aos nossos mentores, aos nossos queridos guias espirituais e todos os nossos irmãos, né, que estão em diferentes dimensões e que também vieram aprender, absorver essas informações dentro deles. Agradecemos essa oportunidade e que vocês todos tenham uma excelente semana. Até domingo que vem. Que assim seja. Que assim seja. Namastê vezes 1000.